Quando Eduardo Bandeira de Mello assumiu o Flamengo em 2013, prometendo austeridade fiscal, pagar os salários em dia e reduzir as dívidas, grande parte da mídia e do público em geral achou que era bobagem de campanha eleitoral, ou mais um dirigente prometendo o que jamais iria cumprir. Muitos acharam que ele não aguentaria a pressão da torcida e acabaria cedendo, gastando mais do que podia para reforçar o time. Eduardo Bandeira ficou 6 anos no Flamengo e ganhou apenas a Copa do Brasil de 2013 de título relevante. Mas o que ele deixou para trás foram as estruturas sólidas da maior revolução administrativa da história de um clube de futebol brasileiro. Uma revolução que mudaria para sempre o próprio futebol no Brasil e o equilíbrio de força de todos os times nacionais. Meu nome é Diego Silveira e nesse canal a gente fala de futebol para quem ama futebol. E hoje a gente traz um dossiê Futebol Prime especial, que vai abordar como o Clube de Regatas do Flamengo se prepara para dar o próximo passo na sua revolução financeira e dobrar um faturamento que já passa da casa de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Então se você é Flamengo, já deixa o like e acompanha até o final. E se você não é Flamengo, assiste também para tentar entender, deixa seu comentário se concorda ou discorda e fica tranquilo, porque vai ter conteúdo do seu time aqui em breve. Vamos pro vídeo. Nos últimos 10 anos, o torcedor do Flamengo experimentou uma forte mudança de patamar do clube, saindo das frequentes brigas para não cair e participações figurativas em campeonatos importantes para o protagonismo em todas as competições que disputa. Isso foi consequência direta do projeto de reestruturação financeira do clube, iniciado na gestão Bandeira de Mello e que o atual presidente Rodolfo Landim deu continuidade. O faturamento do Flamengo nesse período saiu de 267 milhões em 2013 para 1 bilhão 177 milhões de reais em 2022. E o mais importante, as dívidas caíram de 750 milhões para aproximadamente 300 milhões em uma década. A dívida correspondia a 3 anos de faturamento do Flamengo e hoje corresponde a menos de 3 meses. Mas o potencial do time parece não ter sido explorado completamente. E os dirigentes do Fla têm organizado ideias que podem fazer o time ultrapassar o incrível faturamento de 2 bilhões de reais em poucos anos. E é isso que vamos abordar aqui em alguns pontos. O primeiro ponto que vamos abordar é a torcida e o engajamento que o clube consegue com seus torcedores. Um dos motivos que vem transformando os rubro-negros nessa grande potência atual é a capacidade de engajar e movimentar sua numerosa torcida. Nas redes sociais, o Clube Carioca é sucesso absoluto, com mais de 50 milhões de torcedores entre Facebook, X, que é o antigo Twitter, Instagram, TikTok e YouTube. E o Flamengo entendeu bem, como poucos times do mundo, como explorar esse importante ativo. Enquanto muitos clubes da Série A têm dificuldades para fechar um patrocínio master, o Flamengo é capaz de fechar patrocínios expressivos com marcas que só vão aparecer nas suas camisas de treino. Isso porque o clube conta com uma torcida realmente ativa nas redes e que dá engajamento aos patrocinadores do clube. Quando um novo patrocínio é anunciado, aquela empresa passa a receber um forte fluxo dos torcedores e suas publicações, aumentando a visibilidade das marcas nas redes. Um exemplo desse tipo de parceria foi fechado recentemente entre o clube e a petroleira Texaco, que assinou para estampar sua marca nas camisas de treino e nos microfones das coletivas. Outro grande negócio que tem como plano de fundo as redes sociais e as mídias digitais é a parceria com o Banco BRB. O Banco de Brasília e o Flamengo se tornaram sócios na criação do Banco Digital BRB Fla, do qual o clube tem 50%. Movimentando as redes sociais e influenciadores ligados ao time, o Banco BRB Fla superou incríveis 3 milhões de correntistas, alavancando o valor do banco, que hoje já é estimado em mais de 1 bilhão de reais. Em seu último balanço, o Banco de Brasília registrou 7,3 milhões de correntistas, dos quais 3 milhões e meio são da parceria BRB Fla. E esses correntistas fazem o banco estar hoje presente em 93% das regiões do país. Embora ainda esteja em período de maturação e não opere no azul, no médio prazo a estabilização da carteira de crédito, as promoções voltadas para os sócios torcedores, a venda de seguros e o avanço no número de clientes podem fazer com que o BRB Fla atinja lucros expressivos. E metade desses lucros vão para os cofres rubro-negros. Mas a grande tacada de mestre do Flamengo nas redes sociais é a Flá TV. Com mais de 6 milhões e meio de seguidores, o canal já é um dos maiores canais de clubes do mundo, com conteúdo diário e milhões de visualizações por mês. É mais uma forma de ligação com a torcida, por onde o time vem faturando bem e divulgando massivamente os patrocinadores que assinam com o clube, valorizando ainda mais as parcerias. E além disso, o clube lançou em 2022 a Flá TV+, que é o canal para assinantes do time e que hoje tem parceria com a Globoplay e já transmitiu inclusive jogos do Campeonato Carioca. E é aqui que o clube pode mudar completamente o futebol brasileiro nos próximos anos. O Flamengo pode assumir as transmissões dos seus próprios jogos. Enquanto começaram a ser negociados os novos contratos de transmissão de TV via Liga de Clubes e se discute uma divisão diferente do bolo financeiro, o Flamengo já acumula desde 2020 muitas experiências de comercialização, produção e transmissão de jogos de futebol, feitos com a equipe da Flá TV. O contrato atual de transmissão com a TV Globo se encerra em 2024 e atualmente esse contrato inclui todas as mídias.
mas existe a possibilidade de que o Flamengo negocie um contrato diferente para o próximo ciclo e venda somente os direitos de TV, assumindo ele próprio as transmissões dos seus jogos na internet. É claro que a gente sabe que hoje as transmissões de internet não alcançam as dezenas de milhões de espectadores que a TV tem, e isso faria muita diferença para os patrocinadores, mas um contrato que separa os direitos de TV dos de internet faz bastante sentido nesse momento. E fazendo um cálculo conservador, podemos estimar o potencial total que o clube atingiria se conseguisse viabilizar esse tipo de transmissão. Segue o raciocínio. Como na lei atual os direitos de transmissão pertencem apenas ao mandante do jogo, vamos calcular que o Flamengo tem os direitos de transmissão de 19 jogos em casa do Brasileiro e mais 8 do Carioca. Como a Libertadores e a Copa do Brasil têm acordos diferentes, vamos deixar os jogos desses torneios de fora. Então são aproximadamente 27 jogos com os direitos pertencentes ao clube, fora os jogos que ele pode adquirir ou fazer parcerias com adversários para transmitir também. Se esses 27 jogos forem comercializados para 1 milhão de torcedores em média e cada jogo desses for vendido a R$15, que são números factíveis, estaríamos falando de um faturamento de mais de 400 milhões de reais por ano, fora os patrocinadores das transmissões e as inserções comerciais. Além disso, o Flamengo poderia turbinar o seu programa de sócio-torcedor, oferecendo aos assinantes pacotes anuais dos jogos. E isso são só os direitos de transmissão pela internet. O clube ainda teria toda a receita de transmissão da TV para negociar com a Globo. Se formos imaginar que a própria Copa do Mundo foi transmitida no Brasil pelo canal de YouTube do Cazé TV, vamos entender que esse é um caminho sem volta e o Flamengo está na vanguarda desse movimento. Serão centenas de milhões de reais que irão diretamente para as mãos do clube, sem dividir com a Globo. Lembrando que o Atlético Paranaense já não vende para a Globo seus direitos de transmissão pela internet e essa deve ser a tendência nos próximos anos em mais clubes. Recentemente, o presidente Rodolfo Landim confirmou em entrevista ao jornalista Mauro César Pereira que o clube estuda um modelo de SAF no qual o time venderia entre 20% e 25% das ações, com o controle administrativo ficando com o clube e com o gestor profissional à frente do futebol do Flamengo enquanto sociedade anônima. O Flamengo poderia vender esses 20% a grandes empresas num modelo semelhante ao que o Bayern de Munique tem com Adidas, Audi e Allianz, empresas que detêm cada uma pouco mais de 8% das ações do clube alemão. Outra opção seria vender 20% das ações da SAF em bolsa de valores, contando com seus apaixonados torcedores para comprar essas ações a preços até mesmo acima do valor de mercado. Levando por base a capacidade de gerar receitas bilionárias, especula-se nos bastidores que uma SAF do Flamengo valeria aproximadamente 8 bilhões de reais, e nesse caso 20% seria 1 bilhão e 600 milhões direto no caixa do Fla, sem necessidade de usar nenhum valor para pagamento de dívidas. Mas se o clube vai vender patrimônio, que é o que as ações representam, o ideal então é transformar a grana em um novo patrimônio. E Landim já confirmou que a intenção da venda seria para a construção do maior estádio do país. Com 1 bilhão e 600 milhões de reais da venda das ações na mão, o Flamengo possivelmente construiria o maior estádio do país e com isso ativaria uma série de formas de fazer mais grana ainda. Se em 2022 o Flamengo arrecadou 200 milhões de reais com o chamado Match Day, que são as receitas de bilheteria, e dias de jogo em geral, com um estádio maior e sem os exorbitantes custos do Maracanã e com ainda mais torcedores, essa receita aumentaria consideravelmente. O Flamengo ainda vai poder comercializar os naming rights do estádio, que podemos imaginar semelhantes aos do Corinthians por volta de 500 milhões de reais, e a venda de cadeiras cativas e camarotes, que podem gerar em torno de mais 500 milhões. Com as transmissões próprias de jogos, aumento do engajamento dos torcedores nas redes sociais e um estádio próprio, o Flamengo estará iniciando a segunda parte daquela revolução que começou em 2013. A verdade é que nenhum clube brasileiro nesse momento pode ativar tantas formas diferentes de receitas e em valores tão expressivos quanto o Flamengo. Agora, é claro que isso traria uma nova visão ao futebol brasileiro. O Flamengo pode puxar esse movimento, mas os outros times irão buscar novas formas de receita e o campeonato como um todo irá se valorizar bastante. Isso pode gerar um novo momento de protagonismo do futebol nacional para o mundo. Corinthians, Palmeiras, Grêmio, Internacional e São Paulo, por exemplo, são times que podem sim sofrer revoluções em suas estruturas financeiras e administrativas. E além disso, as SAFs de Bahia, Vasco, Botafogo e Atlético Mineiro vão acrescentar novos elementos ao palco do futebol nacional nos próximos anos. E nós vamos abordar todos esses times aqui em breve. É inegável que a poderosa torcida do Flamengo coloca o clube carioca numa posição diferenciada. E essa diferença pode aumentar muito se os outros clubes não se modernizarem rapidamente. A gente conclui esse vídeo dizendo que fizemos aqui um exercício de projeções que podem ou não se tornar realidade, já que o mundo do futebol muda muito rápido e de uma década para outra tudo pode ser completamente diferente. Mas você que ama o Flamengo pode sim ficar bastante animado com o futuro do seu clube e sonhar com muitas conquistas e com um time de craques em nível mundial. Deixa aí nos comentários se você tem outras projeções de futuro diferentes. E se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com todos os flamenguistas e apaixonados por futebol que você conhece. Até a próxima, valeu!